O uso de serviços de computação em nuvem explodiu nos últimos anos e prevê-se que continue uma expansão massiva em um próximo futuro. De acordo com a Accenture, mais de 90% das empresas de hoje adotaram a nuvem de alguma forma. A computação em nuvem, portanto, possui um potencial significativo para ajudar as organizações a reduzir a complexidade e os custos de TI, enquanto aumenta a agilidade. Devido a esses muitos benefícios, o investimento em computação em nuvem continuará a ser uma prioridade cada vez maior para as empresas em todo o mundo. De acordo com a Cisco, os data centers em nuvem irão processar 94% das cargas de trabalho em 2021 e o mercado global de computação em nuvem deverá atingir incríveis 623 bilhões de dólares em 2023. No mundo dos pagamentos, muitas empresas tiveram que se reinventar e se adaptar às transações remotas e ao mundo do e-commerce em um ritmo acelerado, e na maioria dos casos, se não em todos, isso significa implementar seus aplicativos e negócios em um ambiente em nuvem. Junto com esse uso cada vez maior, aumentou a preocupação com a segurança. Um estudo da AWS de 2020 descobriu que 95% das organizações estão preocupadas com a segurança na nuvem, sendo as duas maiores preocupações a perda de dados e a privacidade de dados. Quando questionadas sobre maiores ameaças à segurança da nuvem, no estudo da AWS 2020, as organizações classificaram a configuração incorreta da plataforma de nuvem da AWS como maior vulnerabilidade, 49%. Os serviços em nuvem oferecem uma grande variedade de opções e oportunidades para as organizações, e essas opções e oportunidades estão crescendo em um ritmo tremendo, especialmente em termos de pagamentos. Juntando-se a mim hoje para falar sobre essas mudanças e oportunidades de nuvem, bem como discutir como usar a nuvem com segurança, estão Helder Arruda da GetNet, Enildo Barros do C6 Bank e Ricardo Nielsen do Banco Safra. Pessoal, vamos começar com a introdução para a nossa audiência conhecer vocês. Então, Helder, você quer falar um pouquinho, se apresentar aí para a nossa audiência? Perfeito, Carlos, obrigado. Bom, eu sou o Helder, gerente de segurança da informação da GetNet, um dos principais players de adquirência de mercado de pagamento no Brasil. Trabalho aqui na missão de apoiar na segurança para meios de pagamento, não só da minha empresa, mas também para toda a indústria de meios de pagamento. Sou participante do REB, o nosso Regional Engagement Board. Tenho uma experiência de 11 anos em segurança para meios de pagamento, e a gente quer aproveitar essa oportunidade aqui para discutir um pouquinho sobre os desafios da cloud para a nossa indústria de meios de pagamento. Obrigado, Helder. Enildo, por favor, apresente para a gente. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. Eu sou um dos heads de tecnologia aqui do C6 Bank. C6 Bank é um banco novo aqui no Brasil. A gente criou o banco do zero e eu estou aqui desde o início. E como um dos heads de tecnologia, eu tenho sob o meu guarda-chuva aqui as áreas de infraestrutura, de tecnologia, operações e alguns times de desenvolvimento de produtos e serviços de tecnologia, como a gente chama aqui. Então, são serviços que atendem as demais áreas de tecnologia e os demais times do banco. Então, com essa visão, também estou envolvido aqui em todas as questões de cloud, nuvem, na infraestrutura ligadas aqui, não só ao C6 Bank, mas às empresas do grupo que estão aqui. E também tem um passado grande aqui de empresas de tecnologia, de infraestrutura e serviços críticos de tecnologia também. Então, várias empresas que aqui já trabalhei, sempre ligadas a esse mundo de infraestrutura de tecnologia. É isso. Bacana, obrigado, Nilton. Nilson, por favor, se apresente para a gente. Olá, Caetano. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu sou superintendente de cibersegurança do Banco Safra, mas especificamente responsável pela parte de arquitetura, segurança ofensiva, a PSEC, né, segurança de aplicação e também engenharia de segurança como um todo. Eu estou no banco há 2 anos e meio, mas eu estou aí na área de segurança, mais especificamente aí para meios de pagamento desde 2011, né? Vai fazer aí 10 anos.
Aqui no banco, inclusive, nós temos o SafraPay, né, que é a nossa adquirência, então o meu trabalho também abrange a certificação PCI e toda a parte de segurança da parte de adquirente também. Bacana, Nilson, obrigado. Né, o pessoal vê que acho que esse painel é bem interessante, né, que normalmente evento de segurança a gente tem só uma representatividade de pessoas de segurança, então aqui nós temos um mix, né, do Helder e o Nilson de segurança, mas aí o Enildo trazendo o grande ponto da área de infra, né, de TI, o qual a área de segurança relaciona, então acho que vai ser muito bacana. Bom, vamos começar, né, passando para uma parte introdutória do painel. Helder, que mudanças você viu na nuvem nos últimos 5 anos? Carlos, eu acredito que os grandes players de cloud, que são as referências, né, estão trabalhando muito forte na conformidade com normas, frameworks, as boas práticas de segurança, né? Então, isso tem tornado mais fácil a adoção da cloud, né, em serviços para qualquer indústria, sobretudo a indústria de meio de pagamento. Então, e também isso tem apoiado a transformação de quem quer fazer a migração do modo on-premise, né, para o ambiente de cloud security. Eu acredito que essa maturidade dos grandes players é o que está, de fato, está sendo muito relevante, né? Nós, como profissionais de segurança, temos visto esse grande avanço da maturidade das questões de segurança e conformidade, né, desses grandes players. Bacana. Enildo, qual que é a sua visão a respeito? Bom, não só a visão aqui como um grande cliente, né, de nuvem do C6 Bank, mas a minha história passada tem mostrado que realmente estão cada vez mais sendo desenvolvidos serviços mais confiáveis, né, como o Helder colocou. A preocupação com a segurança e a inclusão desses itens, né, na criação dos serviços, né, desses provedores, vem recebendo cada vez mais atenção. Então, nos últimos tempos, a gente tem visto o aumento da presença desses cloud providers em regiões, em locais onde eles têm mais clientes, a disponibilização de serviços cada vez mais globais e com essa visão, né, desenvolvimento de frameworks de segurança, visões assim, muito mais preparadas, né, para ajudar os clientes e ajudar as empresas, né, a realmente buscarem a nuvem como uma solução. Então, isso tem acontecido e tem tido um investimento muito grande dos cloud providers nos últimos anos aqui. Bacana. Nilson, e aí, e sua visão, sua perspectiva a respeito desses últimos 5 anos? Eu concordo com o que o Helder comentou no começo. Eu acho que a palavra é maturidade, né? Dos últimos 5 anos a gente vê um crescimento gigante na área principalmente no assunto de segurança da informação, nos principais players do mercado. Há 5 anos atrás eu tinha um pouco de receio, de preconceito de subir a certos tipos de ambientes na nuvem. Hoje, principalmente se tratando dos principais players, a gente tem total confiança de que eles têm os controles mínimos necessários, né? A gente já só se preocupa se o controle é da maneira que eu quero, se o controle atende 100% do que eu quero para ser mais integrado com a minha operação, mas que eles já estão preparados já, sem dúvida. Bacana. Eu acho que é legal que vocês trouxeram esse início, né, essa introdução que a gente colocou, e aí eu acho que cabe muito bem a passagem para o próximo assunto, o próximo bloco de assunto, que é a preparação para a migração na nuvem, né? Então, eu queria perguntar para você o seguinte, aí para o Nilson primeiro, já aproveitando o Nilson que estava conversando com a gente agora por último, quais são os 3 principais pontos que uma organização precisa considerar ao implementar um ambiente 100% em nuvem? Bom, já puxando o assunto bem para o lado aqui de segurança, né? Acho que o primeiro ponto é considerar os custos, ter cuidado para considerar os custos de segurança logo no começo, no start do projeto, porque é muito comum a gente ver lá no final descobrir que os custos não são aqueles que foram imaginados pelas áreas de negócio, pelas áreas de arquitetura lá no começo. Então, primeiro, ter certeza que os custos todos estão sendo considerados desde o começo.
uma coisa que tem que ser considerado é migrar para a nuvem. Você pode até terceirizar o controle, mas a responsabilidade você não está terceirizando, então ter certeza que todos estão cientes das suas responsabilidades quando você vai para um ambiente de nuvem. E também tem uma questão de mindset da área de segurança, né? Preparar o time de segurança para que eles estejam aptos a responder um incidente naquele ambiente, a detectar uma anomalia naquele ambiente, porque ele é um pouco diferente, né? Os tipos de ataque, superfície de ataque é um pouco diferente quando você está na nuvem e quando você está no ambiente on-premise. Então, acho que esses são os 3 principais pontos, na minha opinião. Legal. Enildo, complementa para a gente aí na sua visão. Bom, eu entendo que, né, para implementar um ambiente 100% em nuvem, a gente precisa ter o conhecimento das nuvens, né? Então, a minha primeira aposta aqui seria ter um time capacitado. Então, investir bastante no time, que eu acho que esse é um dos principais pontos aqui de partida para a gente conseguir trabalhar. Então, se você tiver um time capacitado e que conheça, né, aquela nuvem ou aquele provedor que você almeja levar os seus serviços, aí vamos para o segundo ponto, que é entender bem quais são os serviços que estão disponíveis ali, né? Que tipo de SLA que está atrelado àquele serviço, quais são as certificações que aquele provedor possui. E tem um item bem importante nessa de conhecer bem o teu provedor, que é conhecer as melhores práticas, né? Acho que todos os grandes provedores têm investido muito nos últimos anos aqui para disponibilizar uma arquitetura padrão, uma melhor prática para a utilização do próprio provedor. Então, isso, né, tem ganhado um foco cada vez maior em segurança, e a utilização dessa prática vai garantir, né, que com o conhecimento do teu time, a utilização dessas práticas, você vai conseguir ter essa visão de segurança em todas as suas camadas, né? Então, desde o desenho inicial lá, até né, o desenvolvimento de aplicações, quando você conhece e utiliza essas práticas, você consegue colocar o assunto segurança nessas camadas, e eu acho que tem um êxito muito bom aí em garantir, né, não só a melhor utilização da nuvem, mas também com segurança acima de tudo. Show, bacana. E aí, Helder, uma visão de vocês aí? Um complemento, né, o que o Enildo e o Nilson comentaram aqui, eu colocaria, né, alguns pontos aqui que são importantes e a gente tem adotado nos nossos movimentos, né? O primeiro ponto, acho que uma análise consistente de riscos de segurança da informação e de controle de segurança a serem aplicados, acho que é fundamental. As estratégias de recuperação, né, quanto ao caso de um desastre, para que a gente garanta a continuidade do negócio. Então, acho que essa estratégia tem que ser muito bem definida, e os players de cloud, eles disponibilizam documentação robusta e apoio consultivo para que isso possa ser feito. E o outro ponto, né, falando muito da questão de segurança, acho que a governança de segurança, né, tem que ser muito bem cuidada, né, para que de fato a gente consiga monitorar, ter indicadores, tudo que a gente tem nos ambientes on-premise, temos que transportar para os ambientes em nuvem, né? Então uma governança consistente também é muito importante. Não é bacana, e é legal ter essa visão, né, de vocês abordam pontos diferentes e complementares. Eu acho que enriquece muito, né, o bate-papo aqui. E o Nielsen, né, e aí, Helder, eu vou direcionar para você, mas foi um comentário que acho que o Nielsen colocou no início da resposta dele, né, do comentário dele sobre os pontos principais, a respeito de responsabilidades, que eu acho importante aqui a gente discutir, que eu acho que esse é um ponto que, na minha visão, às vezes o pessoal peca um pouco, né? Então, na sua visão, Helder, os comerciantes e provedores de serviço, eles entendem as suas responsabilidades ao contratar um provedor de serviço de nuvem terceirizado? Eu acredito que ainda não, tá, Carlos? Precisa ser isso,
isso precisa ser um pouco mais clarificado, né? Os regulatórios e os próprios players estão clarificando esses papéis papéis e responsabilidades, né? Para que a gente possa ajudar a tratar esse gap, né? Eu acho que alguns merchants, algumas entidades não têm o preparo adequado, né? Mas o que a gente comentou um pouco antes, a maturidade, a robustez da documentação, todo o apoio consultivo, o preparo dos players pode ajudar no tratamento desse gap, né? Bacana, sim. E aí, Nilson, pela sua visão, né, o relacionamento com terceiros que vocês têm aí no Safra e Safra Pay também, potencialmente com estabelecimentos comerciais, qual que é a sua visão sobre essa questão da responsabilidade e o conhecimento? Eu concordo 100% com o Helder. Eu acho que eles não têm essa noção ainda. Está começando a mudar muito por causa dos reguladores. Então, se você pegar a 4893, lá a antiga 4658, se você analisar ela friamente, ela deixa bem claro que você tem que ter mecanismos jurídicos, né, contratuais, para deixar bem claro a responsabilidade de todos os lados, e você tem que ter mecanismos também para medir a aderência de segurança do seu parceiro, né? Então, eu acho que está evoluindo esse assunto graças aos reguladores. Bacana. E Anildo, e sua visão aí como do lado de TI, né, do lado do cloud de TI? A gente tem também tido bastante dificuldade, né, quando a gente não está falando com um provedor de cloud direto, mas sim com alguém provendo algum serviço, alguma coisa. Eu acho que a visão ainda é muito focada naquele serviço, então eles, né, complementando o que o Helder e o Nilson falaram, o pessoal não tem a visão do regulatório, do quanto a gente é exigido, né, do lado de cá, e do quanto a gente precisa realmente ter o controle, até como o Nilson reforçou. Acho que aqueles que estão se especializando mais nos serviços que a gente precisa estão começando a entender e deixando de lado aquela visão que ele ainda tinha parede, né, do data center, tinha a estrutura física para poder segmentar, para poder separar e manter ali uma segurança, de alguma forma, né, na visão do pessoal, e isso está evoluindo, mas eu acho que ainda a visão é muito focada naquele serviço, ainda falta né, um bom tempo aí para esse pessoal começar a ter um entendimento global, que é o que a gente precisa, né? Quando contrata um serviço, não é só aquele serviço, não é só aquela entrega que a gente precisa. A gente precisa de todas essas características associadas aqui, e com foco grande aqui na segurança. Então, eu como contratador aqui como contratante aqui desses serviços, eu vejo isso o tempo todo, né? Então, é um papel nosso aqui ajudar a evoluir cada vez mais com base no regulatório e exigir cada vez mais e segmentar realmente esses papéis e responsabilidades, né, para ficar cada vez mais claro isso e o pessoal evoluir também quando entregar um serviço, não for só um serviço pequeno, mas sim uma plataforma, um negócio maior, mais abrangente, que tenha e que embarque essa nossa visão. Legal. Nilson, pensando nesse lado de boas práticas, né, de controles, e aí, lógico, trazendo para o nosso lado de PCI, né, existem serviços de nuvem existentes ou emergentes que estão sendo usados para atender os requisitos dos padrões PCI? Tem. Eu acho que hoje todos os principais players, eles têm requisitos mínimos, ferramentas que atendem minimamente todos os controles. Se você quiser subir um ambiente PCI hoje num desses principais players, mesmo aqueles requisitos mais difíceis de atender até no ambiente on-premise, como a parte de gestão de chaves criptográficas, né, um HSM, alguma coisa assim, gestão de logs, desenvolvimento seguro, hoje você tem ferramenta em todos eles para seguir de maneira simples, né? Cabe só, acho que a empresa decidir se aquilo te atende 100%, né, como eu comentei numa outra resposta. E o mais interessante é que todos os fabricantes de ferramentas, eles também estão se adequando a isso, né? Então, se
Se a ferramenta nativa do provedor de cloud não te agradar, você consegue colocar um outro player ali, plugar facilmente e começar a utilizar. Só vai depender do quanto você gosta, né, de cada ferramenta e quanto você está disposto a pagar. Mas que eles estão preparados, eles estão. Não, bacana. Helder, e na sua visão aí, que até, né, lida com PCI, eu vou, né, há bastante tempo também, agora com a questão de nuvem, né, como é a sua visão a respeito disso? Com certeza, acho que o Nilson tem razão aqui, né? A gente tem visto que esses grandes provedores de serviços de cloud, eles possuem os marketplaces, né, de controles que podem ser aplicados. Então, dá toda a condição de quem for adotar um serviço de cloud também adotar controles que são exigidos para o PCI, né? Então, isso está bem disseminado, né? Essa evolução nos últimos anos fez com que, de fato, os provedores estivessem mais preparados para essa transformação. Então, com certeza, eles estão muito preparados para poder apoiar nas questões relacionadas ao PCI. Bacana. Enildo, e você aí com a visão, né, de TI, a visão de que recebe os pedidos vindo da área de segurança, dos QSAs para avaliar o PCI DSS aí, né, o que os seus provedores de nuvem estão te oferecendo de controles, de serviços de controle estão sendo suficientes para ajudar com o PCI? Eu entendo que sim, mas acho que um pouco da visão do que o Nilson colocou. A gente tem né, uma infraestrutura muito bem montada e evoluída aqui do ponto de vista dos provedores. Quando você olha nas camadas de cima, serviços específicos que a gente podia utilizar para, né, deixar isso um pouco fora e levar para uma plataforma alguma coisa, e ter isso um pouco pronto, eu acho que ainda muda um pouco, né, ainda falta um pouco, ainda muda um pouco esse discurso. Eu tenho visto serviços aí, mas em marketplace, né, dos provedores, como o Helder colocou, isso já está aparecendo, né, aquele serviço específico, ele tem lá a sua certificação, ele consegue realmente ajudar a acelerar alguma coisa, mas ainda, minha visão é um pouco tímido ainda, né, quando a gente olha para essas camadas de serviço, quero um serviço mais pronto, quero algo específico que vai atender aquele determinado serviço que o PCI exige que você tenha a certificação. Eu acho que a gente consegue num ou outro lugar, e o que falta aí é adequar, né? Eu uso alguma infraestrutura no meu legado ou na minha on-premises, alguma coisa, aquele software, aquele determinado provedor, aquele já tem esse serviço oferecido numa nuvem também. Eu acho que esse é o gap que falta hoje, né? A gente tem uma diversidade para poder atender a migração aqui de todo mundo, né? Todo mundo que quiser realmente ir, acho que ele vai encontrar um serviço similar, vai encontrar um piloto, vai encontrar alguma coisa já no marketplace ali pronto, que ele precisa estudar, aquilo serve para mim, é compatível, né, com as tecnologias que eu estou usando, ou seja, a arquitetura está funcionando, é fácil de eu passar a utilizar. Eu acho que esse ponto, em complemento ao que o Nilson e o Helder falaram aqui, é bem importante olhar. Não, bacana. E eu acho que traz assim como uma luva para a próxima pergunta que eu tenho aqui preparada, né? Que assim, aproveitando a sua presença, Nildo, aqui, mais uma vez, como eu disse no início, desse painel composto por TI e segurança, né? E você falou muito bem, né, dessa questão da customização, do ajuste, né? Não tem uma solução totalmente pronta, sempre vai precisar de um trabalho da organização para adequá-la para a realidade dela. E pensando, né, assim, nessa situação do trabalho conjunto, como que você vê, Nildo, que os departamentos de TI e segurança eles podem trabalhar juntos para implementar, por exemplo, um programa de gerenciamento de vulnerabilidades que seja adequado aí ao ambiente em nuvem? Essa acho que a parte né, mais bacana aqui da nossa conversa, né? Minha experiência já de longo tempo, mesmo ficando a maior parte do tempo aqui em tecnologia, né, mergulhado nisso, eu aprendi que
se a gente não tiver um bom envolvimento, né, e um trabalho em conjunto com os times de segurança, a gente não chega a lugar nenhum, porque senão vai aquela famosa, né, de quem é a culpa, quem é o culpado, quem deixou de fazer, quem não apontou. Então, a gente tem que trabalhar desde o início, né? Ir para um programa de gestão de vulnerabilidade, por exemplo, como você me perguntou, né? Como que a gente consegue desenvolver um bom programa de discovery, e notificação, como que a gente consegue fazer isso se a gente não estiver trabalhando juntos, né? A gente só vai ter a visão de um lado, a gente vai desenvolver SLAs, regras ou frameworks de como atacar isso, que são com somente uma visão de um lado. Acho que isso não dá. Então, o que a gente tem, né, o que eu tenho visto e o que a gente tem usado com bastante sucesso aqui é realmente ter uma visão multidisciplinar dos times que estão desenvolvendo as aplicações, onde a gente consegue ter o pessoal de segurança junto, né, lá dentro do time, trabalhando e olhando desde o começo da aplicação para a gente poder desenvolver um processo de gestão e eliminação de vulnerabilidade, de manutenção disso, que seja razoável, que a gente consiga ter tempos razoáveis para que a gente consiga também atender, né? Não adianta nada a gente ter um discovery, uma notificação bacana e a gente não ter automação suficiente desenvolvida pelo lado de TI para a gente conseguir fazer atacar rapidamente as questões, fazer tudo isso. Então, eu não vejo esse trabalho com duas visões, eu vejo uma visão só e ela tem que ser unificada realmente e acordada para que a gente consiga ter sucesso, né? Eu acho que o sucesso disso aqui é o sucesso da empresa que você está trabalhando, que você é responsável por isso e precisa dessa integração. Show, bacana. Nilson, e a visão do lado de segurança aí desse trabalho conjunto? É isso aí mesmo, né? Se você for olhar bem, não deveria mudar nada, né? Se você tem um ciclo de vida, um processo de ciclo de vida de vulnerabilidades bem coeso, com as responsabilidades e alçada competente, olhando e aprovando isso, na teoria não deveria mudar nada. O que muda é a velocidade. Aí entra o que o Enildo falou corretamente, né? Você automatizar a descoberta da vulnerabilidade, automatizar as correções, tudo tem que ser mais ágil, porque a entrada de vulnerabilidades também é mais ágil, né? Então, se você não falar a mesma língua, não tiver essa parceria, realmente fica um pouco mais difícil, mas o que muda realmente é a velocidade. Se você não automatizar, o problema tende a crescer. Bacana. E aí, Helder, sua visão em relação a essa colaboração entre TI e segurança? Eu acredito que a colaboração é fundamental, né? E as boas práticas dos processos de gestão de vulnerabilidades dos ambientes on-premise, elas devem ser aprimoradas em ambiente em cloud, né? Como os colegas comentaram, as questões relacionadas à automatização são fundamentais para que a gente seja um processo de sucesso, né? E mitigue riscos para a companhia. Bacana. Pessoal, como a gente está, né? Eu estou controlando o tempo aqui, né? E hoje a gente não pode passar muito, mas eu vou pensando numa última pergunta, seguindo com você, Helder, para a gente fechar. Então, eu vou te fazer a pergunta, se quiser também colocar as considerações finais depois da sua resposta, fica à vontade. Para onde você acha, Helder, que estão indo os pagamentos e a nuvem, né? Qual que é o futuro na sua perspectiva? Eu acredito que é uma convergência muito grande, Carlos, dos serviços em nuvem com a indústria de meio de pagamento. Nos últimos anos, a evolução que a gente tem visto, ela faz com que a gente tenha mais confiabilidade para fazer os movimentos. Então, a partir disso, eu entendo que temos muitas oportunidades, né, para explorar os benefícios dos recursos de cloud security, né, para os nossos negócios. Acho que essa é a missão que está posta, né? A gente tem muita oportunidade e essas oportunidades sendo feitas com cuidado, com colaboração, com análise de risco, com uma boa arquitetura, uma arquitetura bem desenhada, bem robusta, né? A gente entende que com certeza vai ter uma evolução muito grande e é um caminho sem volta, né? A adoção de serviços em nuvem
obviamente que alinhada com Cloud Security, é um caminho sem volta para a nossa indústria de meio de pagamento e com certeza todo mundo vai se beneficiar disso, fazendo com muito cuidado, com muito zelo, né? Bacana. E aí, Nilce, qual que é a sua visão de futuro a respeito de pagamentos em nuvem, tudo isso que a gente está falando? Pô, estamos num crescimento, numa curva de aprendizado enorme, né? Todo dia sai notícia aí de algum novo meio de pagamento que utiliza alguma maneira nova de efetuar a transação de maneira mais simples para o usuário, pensando bastante na experiência do usuário e tal. E para ter toda essa agilidade, essas opções, é só realmente com serviços de nuvem. E aí entra a importância de um framework, de um órgão regulador como o PCI, porque o meio de pagamento é um ecossistema, né? É muito grande. Você tem lá o processador, você tem o gateway de pagamento, a credenciadora, o órgão o emissor. Se você não tiver balizado por cima, né, o nível de segurança, você não pode ter isso balizado por baixo. Se todo mundo está no mesmo nível de segurança, eu acho que para nós é só alegria, é só crescimento mesmo, né? Daí entra a necessidade das certificações. Bacana, obrigado, Nilce. E, Enildo, para fechar então com chave de ouro nosso painel, qual que é a sua visão de futuro aí de pagamentos e nuvem? Boa. O que eu vejo, mano, o que está acontecendo muito, a gente olha para esse mundo de nuvem, como o Nilce colocou, enxerga toda a agilidade, todo o alcance que a gente passa a ter, né? E o que a gente precisa fazer para chegar lá? A gente tem sistemas grandes, né, globais, aí, como o próprio Nilce colocou, e a gente, né, tem que olhar para tudo isso e ver como é que a gente caminha para uma arquitetura que explore mais os recursos de nuvem, né? Num primeiro olhar, a gente acha que a nuvem só traz benefícios, mas a gente precisa se preparar para usar esses benefícios, né? Então eu tenho visto e eu acho que todo mundo tem investido muito nisso, que é mudar a arquitetura, trabalhar realmente com um olhar de não só movimentar o seu workload do mundo on-premises para um cloud e passar a ter um trabalho dobrado lá, de ver como é que isso escala, como é que isso cresce, como é que isso se mantém seguro, né? Se você é diferente essa visão. Então, o que eu acho que está acontecendo é que todo mundo está fazendo isso, né? Olhando para um mundo diferente, como é que eu exploro melhor isso e como é que eu exploro os serviços, né? E eles são certificáveis para a gente poder ter essa visão global, essa visão necessária, né, do regulador, de como a gente realmente usa isso com bastante segurança. Então, eu não vejo um futuro sem, né, um dar um braço para o outro. Acho que isso já está acontecendo e vai ficar cada vez mais, a gente utilizar realmente esses recursos, essa agilidade, e vai ser dessa forma, né? Eu acho que todo mundo aprendendo um a trabalhar com o outro, buscando a certificação, elevando o nível dos serviços, né, da forma como a gente está vendo, e está todo mundo fazendo e certificando e buscando cada vez mais essa qualidade com agilidade, né, e muita segurança. Vamos lá, para fechar. Bacana, Nildo, obrigado. Bom, pessoal, infelizmente a gente não tem mais tempo, né? Sempre a gente gostaria de ficar muito mais tempo que possível. Aproveito para agradecer o Helder, o Anildo, o Nilson, né, por nos apoiarem aqui, né, com muita competência e grande conhecimento no painel. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem o resto da nossa programação com as próximas apresentações. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Valeu, muito obrigado.